Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma vez para falar sobre relacionamento. E hoje a gente vai conversar com a Maria e a Luciana sobre relacionamento entre irmãos, entre família. A gente está aí chegando, começamos o nosso dezembro e agora a gente tem um clima mesmo de festa, de reencontros, sabe, que surge aqueles conflitos. Aquela pessoa que você não foi muito gentil durante o ano, ou aquela história que aconteceu lá na infância pode vir à tona e transformar o seu Natal, o seu ano, o final de ano, num desastre. E a gente vai conversar com elas que deram certo, a família, eu conheço já pelo salão da Maria José, conheço a história delas, conheço de ver elas lá, o relacionamento. E eu estou, meninas, muito feliz mesmo que vocês puderam vir aqui, que vocês dedicaram esse momento para vir aqui. Maria, vou começar por ela, que é a mais velha, Se apresente, por favor. Eu sou Maria José, cabeleireira, e amo minha profissão e amo a minha família. Minha prioridade é minha família. Sempre falo isso para elas o tempo inteiro, E já tem quanto tempo que tem o salão? 25 anos. 25 anos. É uma jornadinha boa, Quantos irmãos? Nós somos 8 irmãos. 5 mulheres e 3 homens. 3 homens. As mulheres moram tudo aqui? Tem uma que mora em São Paulo. Uma que mora em São Paulo. Nós 4, sim. Fala os nomes. Vou começar do mais velho. Jonas, Manuel, Rosa, Maria José, Sueli, Betânia, Luciana, Silvio. Maria José, você é a terceira. Então tem mais 2 homens. Eu sou a quarta, Lu? Terceira. A Rosa, que é a que não mora aqui, Tá certo. E essa daqui é a caçulinha, Essa é a caçula. Se apresente, Luciana. Eu sou a Luciana, cabeleireira, irmã da Maria José e sou A caçulinha, mais a nova rapa da do família. tacho, Como é que foi isso? Um dia até que eu emprestei uma roupa pra você, pra costurar. Foi, E aí você me falou que desde mais nova você costurava. Cuidava dela igual uma boneca. Eu, assim, como meu pai ganhava um salário, a gente não tinha condição de comprar roupa. Aí, no final do ano, Natal, a época de fazer roupa nova, Quando a gente ia fazer roupa nova, aí minha mãe tinha que fazer todas aquelas reservas para poder sobrar o dinheiro. Às vezes não dava sobrar para todo mundo. Eu falava, mãe, por mim tudo bem. Porque eu fico feliz. Só de estar viva eu já estou feliz, não preciso de roupa. Deixa para as meninas, que eu abria mão da minha para passar para elas, senão não dava para todo mundo, Aí quando eu tinha uns 13 anos, Lu? Aí a Luciana ganhou uma máquina do padrinho dela, uma máquina de costura, tipo pedalzinho. Aí eu pedi pra minha mãe, deixa eu ver se eu consigo costurar uma roupa. Aí tinha um tecido que ela tinha comprado. Aí eu falei que eu queria fazer uma roupa pra elas. Aí minha mãe deixou, aí eu achei o máximo. Aí eu peguei uma roupa, descosturei, aí eu fiz a outra roupa. Baseado naquele formato? Baseado naquele molde dela que eu desmanchei. Aí deu certo com uma roupa perfeita, igual de loja. E quando foi que você decidiu ser cabeleireira? Nasceu assim, que nem a costura? Nasceu. Eu era adolescente, eu tinha uma amiga que eu amava fazer experiência no cabelo dela. Só que naquela época não tinha internet, tinha revista. E eu não tinha dinheiro para comprar revista. Eu ia lá na banca, olhava por alto, tinha novidade de cabelo, eu queria ler. Às vezes eu conseguia comprar uma com muito custo, aí eu chegava e queria fazer experiência nessa minha amiga. Ela é minha cliente hoje, graças a Deus, deu certo. Aí ela deixava fazer todas as experiências que tinha, de hidratação, de corte, tudo que eu queria fazer, pentear, tudo que eu queria fazer, ela sempre estava à minha disposição. Aí eu fui aprendendo a fazer, aí eu comecei a cortar cabelo dos vizinhos. Isso na sua própria casa? Nem em casa, eu saía nas vizinhas, nas minhas amigas. Aí eu comecei a trabalhar numa loja, aí no dia de sábado, aí minhas amigas, eu tinha que arrumar todas elas pra sair pra festa, que antigamente o povo era festeiro, não era? E pros bailes? E pros bailes, era muita festa, eu escovava, fazia, só que eu não cobrava, eu fazia porque eu tinha amor mesmo de fazer, eu gostava de cuidar das pessoas. Eu sempre gostei de ver gente bonita, gente arrumada. Eu fazia as roupas de Luciana, parecia as roupas da Joelma do Calypso, bem linda. Não era, Lu? Todo dia era um look diferente. Ela só saía lindinha, e eu ficava assim, encantada. Eu arrumava ela e ficava olhando pra ela assim, uma boneca, eu ficava apaixonada. Eu falava, meu Deus, mas tá tão lindinha. Aí eu fui atendendo de graça, aí depois, aí o meu esposo, na época a gente namorava, ele falou, não, Marcelo, não dá não, porque a gente tinha que ir num clube, eu não podia, porque eu tinha que arrumar minhas amigas. Ele falou, mas você nem ganha pra isso. Eu falei, mas eu gosto de arrumar elas, que eu gosto de ver elas bonitas, coitadas, elas vão desarrumadas. Aí ele falou, não, então você vai ter que montar um salão pra elas. Aí eu tinha medo de sair do meu serviço, que era garantido, pra me poder... Eu era secretária. Aí eu falei, como é que eu vou sair, que eu ganho pra poder ter que pagar aluguel, dessas despesas, eu tinha medo.
Ele falou, não, você vai dar certo, você vai ser cabeleireira. Aí eu falei com o meu patrão, ele pegou e falou que ia conseguir, mas não ia torcer para dar certo, porque eu tinha que voltar, né? Que ele gostava da minha função, ele gostava, né? Daí eu comprei uma cadeira, um lavatório e fui trabalhar. E nunca mais parei. Eu amava e era cheio, o salão não foi cheio, né, Luciana? Aí a Luciana era criança, uma criança. Era. Que eu era ia pro salão pra ficar junto. Pra ficar minha companheirinha, né? Aí eu fui crescendo e o Luciano foi aprendendo a depilar, ele era depilador e fazia limpeza de pele. Uma depilação ela demorava uma tarde inteira. Aí eu falei, Luciana, tu não vai ganhar dinheiro desse jeito, mulher. Aí ela caprichava, ela arrancava pele por pele, ela sempre foi muito perfeccionista. Ela era passada de perfeccionista, né? Aí uma cliente nossa falou, não, ela vai dar certo com Mega Hair, eu vou levar ela pra Goiânia. Nós sempre tivemos anjos que sempre cuidou de nós, Olha né, só. Lúcia? Então vocês só estão retribuindo o que vocês receberam, né? A gente sempre recebeu pessoas coisas boas na vida da gente. Sempre Deus colocou nas nossas vidas. E aí essa mulher pegou a Luciana e levou ela pra Goiânia e arrumou o curso de Mega Hair. Luciana não tinha nem experiência, se fosse ela sozinha pra Goiânia, ela nem dava conta, coitada. Ela era uma menininha do interior. Foi 3 dias de curso e ela me levava e me buscava todos os dias, de bondade mesmo. De bondade. Aí a mulher lá do curso queria ficar com ela lá no curso, porque ela era tão perfeccionista. Aí ela falou, não, você vai trabalhar comigo. Ela falou, não, eu não posso, eu já fico com a minha irmã. Não largo a minha família por nada, eu falei isso pra ela. Foi. Aí, Luciana começou a fazer Mega e deu super certo, graças a Deus, ela ama o que ela faz. Ela tentou fazer faculdade de farmácia. Aí ela disse que tinha um sonho de fazer farmácia. Eu falei, Lúcia, então faz, porque a gente sempre se apoia em tudo que a gente vai fazer. Aí, Luciana queria fazer farmácia. Eu falei, Lúcia, então faz. Ela falou, tá bom, prestou vestibular, passou. Ela estudou de madrugada no serviço, né, era Lúcia. Aí um dia ela chegou pra mim com medo, ela tinha medo de me contrariar. Aí ela falou, Pita, eu não quero mais, eu tô ficando quase louca, menina. Não, eu tô angustiada, eu quero conversar contigo. Eu falei, o que é? Eu tô com tanta angústia. Eu falei, o que é, Lúcia? Ela falou, menina, esse negócio dessa faculdade. Eu não quero ir mais naquela faculdade. Não quero. Isso aqui? Foi aqui. Foi aqui. Aí ela falou assim, ai, Lúcia, você tá ficando doida? Eu falei, se eu for, eu vou ficar doida. Não quero. Ué, mas não era o que tu queria? Eu falei, era, mas não é o que eu quero fazer Mega Hair, é o que eu gosto. Foi. Aí foi quando eu voltei, porque eu tive que deixar de atender muitos clientes para estar fazendo a faculdade. E ela ficava aí foi quando eu voltei com tudo e voltei, não mais parei. E sempre tive certeza que era o que eu queria e não fiz faculdade. É o que você encontrou a sua profissão. Uhum. E a gente pode entrar aqui, Luciana, nessa questão de você ter coragem de expor algo que não estava legal para você. O que às vezes acontece dentro das famílias, né? Vamos falar aí de pai, mãe e filhos e não tem coragem, né? A gente analisa que você teve coragem de expor a sua angústia, de que você não estava no lugar que você queria e você recebeu com qualidade, né? Assim, não, tá tudo bem então, né? Se é isso que você quer, né? É interessante, muito interessante. Isso pode evitar conflitos. Isso deu segurança para você, né? Continuar lá no negócio. A gente fala, né, que foi ela que começou o negócio, mas você se sentiu segura de estar com ela. Isso. Quando começou a pagar a faculdade, era quem? Era ela. Ela que pagava. Então você teve... Gente, olha aqui. Eu era mãezinha dela. No meu primeiro salário, eu comprei uma boneca de plástico. Que era meu sonho ter uma boneca. Ela comprava aquelas bonecas de... E o primeiro salário... Eu nunca esqueço. Eu tinha 9 anos, eu acho. O meu sonho era ter uma boneca de plástico. E o primeiro salário dela, ela comprou essa boneca de plástico e uma jardineira jeans. Olha só. Então, assim... Olha só, foi o dinheiro quase todo, não foi? Do salário, pra me presentear. Então, assim, sempre fui grata, eu cresci sendo grata dessa forma. E a Maria sempre foi assim. É estranho falar Maria, né? Pita sempre foi assim. Tudo que ela tinha, que ela conquistava primeiro do que a gente, ela queria que a gente tinha. Primeiro, ela comprou uma Jog. Ela teve essa Jog, andou muito tempo na Jog, e depois ela queria que a gente tivesse uma... Para os novinhos aí, Jog é um transporte, tá? Uma moto, uma bis ali. Uma mini bis. E aí depois ela quis que eu tivesse uma moto também. E depois ela comprou um carro, depois ela quis que eu tivesse um carro, e assim... Como que é assim, ela quis que eu tivesse? Ela comprava pra você ou ela te dava oportunidade? É tudo misturado, então a gente não tem divisão, então não dá... não tem esse negócio. Não tem o compra, eu vou te dar. A gente gosta de, tipo assim... Lá, Por todo mundo tem exemplo, curiosidade, pergunta, como é que vocês trabalham? É difícil, não tem divisão. complicado de explicar, sabe por quê? Você quer comprar um carro, a gente se dispõe de todo mundo ajuda a comprar um carro. Aí dá certo, porque assim, é como se fosse uma cooperativa, eu acho, né, Lúcia? Eu acho. Porque aí alguém tem um Por tratamento de exemplo, saúde, o primeiro que é caro. carro,
Aí a gente junta todo mundo pra pagar aquele tratamento. Aí assim, não é uma pessoa só. A ambição é conjunta? É assim? Tipo, não existia a minha ambição? Não existe. Meu carro. Não existe. Não existe lá em Cada casa. um tem o seu, Tem. mas todo Tipo assim, mundo que trabalhou por. Eu não me sentiria feliz se eu tivesse as coisas e elas não tivessem. Eu não ia conseguir, assim, não ia conseguir ser feliz. Eu acho que para todo mundo ser feliz tem que ser todo mundo igual. Porque nós somos criados assim. A gente era muito, muito humilde, a gente passava muita necessidade, até de comida. Aí se tinha uma banana lá em casa, minha mãe tinha uma banana em 7 pedacinhos, né? Então nós aprendemos com a necessidade a dividir. Eu acho que esse hábito, que era pequeno, a gente foi crescendo junto, a gente foi compartilhando. O que é interessante, assim, de vocês falarem é porque parece que todas vocês são iguais, com temperamentos iguais. E pelo que a gente conversou aqui é diferente. Não, é diferente. Lá em casa é diferente. Foi assim, ó. Como é que é? Desse jeito. Não, é assim, ó. Luciana, lá em casa, mãe fez o quê? Mãe fez a gente se respeitar demais. E ser honesta demais. Igual assim, você pode deixar um pacote de dinheiro aqui. Você falar de quem que é esse dinheiro? É de Luciana, ninguém mexe. E você pode deixar um bolo de chocolate que todo mundo ama dentro da geladeira, um pedaço de bolo, um único pedaço de bolo. E se a Luciana, que é a dona do bolo, não é porque ela é egoísta, não é porque ela é isso, não é porque é respeitar o limite pedaço do é outro. dela. E não é, eu não posso chegar lá e comer o bolo que era dela, que ela guardou na geladeira. Limites, né? Limites. Não, e é natural, isso não é assim, tipo, porque você não vai brigar, ou porque não é o certo, né? Não é o certo você comer uma coisa que não é sua. Então, Foi desenvolvido isso aí, então. Foi, eu acho, mas só que assim, pra gente levar isso por uma vida toda, ser sempre assim, na vida, que é interessante, né? É muito interessante. Você é mais calma, né? E você comprou uma blusa linda. Como é que foi que você falou que ela é? Ela é passada. Uma pessoa passada é uma pessoa que... A minha mãe fala que ela fala assim, Luciana, eu tive 7 filhos, mas nenhum é igual a Maria. A Maria é uma pessoa diferente. A Maria, ela nunca me deu trabalho. A Maria, ela é desse jeito sempre. Não existe uma pessoa igual a Maria, não, Luciana. Até a minha mãe fica... Até ela fica encantada com a Mas ela tem Maria. defeitos. Tem defeitos. Tem? Olha só, gente. Nossa, tá vendo? Amei isso, sabe? Porque parece que é fácil a gente chamar uma pessoa passada, perfeita, mas quando é passada, mas tem defeitos, acaba sendo um pouco difícil, né? Ela é gente boa, mas olha... E você fala, tem defeitos. Normal, né? Como é pra você que é um pouco mais explosiva? Né? Um pouco mais esquentada. Como é que é conviver com uma pessoa passada? Eu, parecendo que eu sou a irmã mais velha, querendo dar ordem o tempo inteiro, né? E às vezes ela me obedece, às vezes não. E tá tudo bem. E, igual, por exemplo, às vezes a gente tem que resolver as coisas por ela que ela não resolve. Mas pra ela tá tudo bem. Tipo assim, eu não vou me estressar por isso. A gente tá aqui se acabando, querendo resolver, e ela tá tudo bem. Se tem um problema que a gente tem que resolver, eu falo, ai, Pito, ontem à noite eu não dormi, menina. Não dormi, preocupada com esse trem. E ela, ai, Lúcia, eu dormi a noite inteira. Isso que é passado, que a gente fala. Ai, a gente tá precisando disso, né, Edu? Ai, Lu, então vamos aqui pensando. Você é um pouco mais assim, menos passada, né? Um pouco mais acelerada. Às vezes age pelo impulso. Não, muito pelo Não? impulso, né? Não? Só pelo impulso, não. Como é que ela é, Maria? Ela é muito generosa. Luciana, assim, de todas nós, eu acho que ela é o coração mais doador. Ela gosta de... a gente é assim, mas assim, o jeito dela ajudar as pessoas... Quem está em minha volta, eu quero que todo mundo esteja feliz. Esses dias foi meu aniversário, a minha sobrinha pequenininha falou assim, Ciana, eu queria te dar um presente. Eu falei, não, Sofia, não precisa me dar um presente, porque só de ter vocês perto de mim, o amor de vocês já me deixa feliz. Mas quando eu vejo, eu gosto de fazer muito o que pelas pessoas? Se doar. Eu gosto de me doar pelas pessoas. Tipo, ajudar. Meus irmãos mesmo, se eu vejo que tá com problema, com dificuldade em alguma coisa, eu quero ir lá Resolver conflitos. Ela é sensível, ela identifica o problema. Ela quer resolver a vida toda. Eu quero resolver Meu tudo. pai tinha que levar em Goiânia, ela que gostava de levar ele em Goiânia. Minha mãe tem que ir no médico, ela que gosta de levar minha mãe no médico. Ela que gosta de comprar remédio. Eu falo assim, ela tem mania de remédio, mas não é. É porque ela compra remédio pra todo mundo. É cuidado. Isso eu acho que é o cuidado. Então, E é o que você recebeu. é o que eu recebi. Você está doando o que você está cheia, Eu aprendi, né? a vida inteira a Maria fez por mim, e ela me ensinou a ser assim. Você acaba E aí, retribuindo. tanto que nós duas, a gente é muito de conversar entre nós duas sobre essa questão de
Foi ela que me ensinou a ser desse jeito. E você me disse que teve uma época, quando ela era mais nova, você disse que você precisou falar com ela, que ela estava falando muito alto. Como é que era isso? Ela surtava às vezes. Ela surtava, de verdade. Aí ela gritava muito alto, né, Lúcia? Aí, tipo assim, às vezes ela tinha coisa que ela não gostava, aí ela ia conversar, ela dava bronca de verdade. O meu sobrinho, que é o filho da minha irmã, Lucas e a Karine, sofriam, não pode falar, mas eles sofriam. Eu queria ser mãe deles. Ela queria ser mãe deles, ela não aceitava, ela é muito rígida, ela não aceitava que ele saía da linha, então ela perdia o controle. Eu falei, Lúcia, não é assim que você falar com eles, porque grita demais, eles não vão te ouvir, não. Aí ela não conseguia. Aí tinha coisa que ela queria falar, que ela estava chateada, ela vinha conversar comigo, como é que ela tinha que falar? Eu ensinava, fala assim, assim, assim. Quando ela ia conversar, ela começava a beber. Um coração, né, que aí gosta de ela aprender. começava a falar normal e depois ela dava piti de novo. Aí ia de novo a minha situação, ela falou, menina, eu comecei a falar, mas tu acredita que eu perdi o controle, eu gritei? Eu falei, meu Deus, Lúcia, mas não é pra tu gritar, que aí as pessoas, tu não vai ter crédito com ninguém desse jeito, ninguém vai te respeitar, tu gritando desse jeito, não era, Lúcia? Aí, uns tempos desse pra cá, ela percebeu que ela não gritava mais, passou um tempo ela sem gritar, normal, ela nunca mais deu piti, né? Aí um dia ela chegou em mim e falou, Pita, tu percebeu? Eu não tô mais gritando. Eu falei, Lúcia, faz tempo que eu percebi que não grita mais. E assim, vocês estão me falando de um princípio muito rico sobre influenciar, né? Quando a Maria te aconselha, quando ela apresenta uma dificuldade, uma limitação sua, ela te convence, né? Te traz para perto dela para você ver como ela está vendo. Luciana, eu não confio, não dá para confiar numa pessoa que grita, que perde o controle. E às vezes isso falta na família, né? Falar com gentileza, fazer com que a pessoa se coloque no próprio lugar, né? Colocar no lugar do outro. Olha, desse jeito eu não vou confiar em você. Imagina se eu fizer assim. E isso foi bom para você. Talvez é algo que você sempre vai ter dificuldade. Você sempre vai falar um pouco mais alto, vai ser um pouco mais explosiva. Não tá errado, né? Tem a sua natureza. A característica dela, né? Justamente. Essa característica sua vai te impulsionar para resolver outras questões. E a característica da Maria de ser um pouco mais tranquila vai te trazer benefícios em resolução de outro tipo de conflito, de outras situações. Mas interessante é quando a minha outra irmã, a outra que é depois de mim, ela mudou também. Ela era uma pessoa e hoje ela é outra pessoa, não é, Lúcia? Ela era uma pessoa nervosa, ela era assim, ela apelava, ela era empurrada. Tipo assim, eu fazia uma coisa, ela não gostava, ela empurrava. Encantoava lá. A gente era adolescente, que vem mais, aflora mais na gente, essas qualidades aflora mais, né? Aí, e ela era uma pessoa muito interessante a gente ter perto da gente. Mesmo ela sendo assim, a gente queria ela perto da gente. Se a gente fosse brincar e ela se emburrasse, a brincadeira perdia a graça. Tu lembra, Lúcia? E aí ela emburrava. Acabava com a brincadeira todo mundo, porque se ela saísse da brincadeira, todo mundo não queria mais brincar. E a gente era refém da companhia dela, parece. Mesmo ela sendo emburrada, mesmo ela sendo desse jeito, a gente... Sem ela não tinha graça. O tanto que é engraçado, né? E aí, hoje ela mora... Hoje ela não é emburrada mais. A gente foi conversando muito com ela sobre esse assunto. A gente falava, por que você emburra desse jeito? Não era, Lúcia? Aí ela dava assim, ela ficava enfesada. Vocês falavam sobre o problema com gentileza. A gente vivia uma situação, ela emburrava, né? Tava emburrada. Não quero mais brincar com vocês, não sei o que. Fica aí vocês sozinhos com essas brincadeiras de vocês, que eu não quero mais brincar com vocês, não. Isso aí empurrava. A personalidade dela era essa. Aí hoje ela não é mais assim. Vocês foram conversando. Ela é uma pessoa muito assim. Ela é uma pessoa também que gosta de cuidar dos outros. E ela, meu Deus, ela é. Hoje é outra pessoa. E tem pessoas que perguntam pra gente assim: vocês não brigam? Não, a gente não briga. Vocês nunca ficaram de mal? Não fica de mal. Quando você não gosta do que, por exemplo, um conselho que a Maria te deu, né? Você pediu um conselho, quando você não gosta, o que você faz? Você fica ressentida? Não vou fazer isso não, tu tá mandando fazer isso? Não, vou fazer do meu jeito, vou fazer do meu jeito. E você não fala assim, por que tu perguntou então? Não, eu falo, mãe, então faz, mãe, tu acha que é certo? É porque minha mãe é assim com a gente, mãe falava assim com a gente, né, quando a gente queria fazer alguma coisa. Você sabe que isso é errado? Sei. Você quer fazer? Faz, você vai ter as consequências. Tá bom, eu sei, então você vai fazer? Vou, então tá. Essa é a sua responsabilidade. Ela sempre cuidou. E mãe é uma pessoa leiga para ter essa sabedoria de cuidar, assim, né? É porque não adianta estudo, né? É conviver. O jeito que ela... Porque nós somos 7, né, dentro de casa. Essa outra irmã morava com a minha avó, a 8ª, né?
E a minha mãe, assim, pra ela conseguir, eu acho assim, tem dia que eu fico assim, impressionada, como é que ela conseguia, esses 7 meninos. E todos unidos. E todos Você unidos tem quantos? desse jeito. Tenho 2. Não é fácil, né? 7 filhos. Igual eu perguntei pra minha mãe esses dias, eu falei, mãe, me fala, como é que a senhora conseguia cuidar de 7 filhos, tudo pequeno, diferença de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses de um pro outro, tudo criança, não tinha televisão, pra colocar o menino na frente da televisão, como é que fazia? E o que ela disse? Ela falou, Luciana, eu não sei, mas eu conseguia, e cada um tinha uma função, cada um fazia uma coisa, porque os mais velhos iam cuidando dos mais novos, né? Então... E mãe sempre foi assim, E ela fala que as crianças dela da época não davam trabalho igual essas crianças de hoje em dia. Quando a Sula tava zangada, que mãe de longe ela observava que a Sula pelava, né? Aí às vezes a gente ia reclamar, falando, não mexe com ela não, o jeito dela é assim. A gente não mexia com ela. Uma qualidade que a minha mãe tem. Eu falo que a nossa educação, a gente é grata à minha mãe. A gente fala, por que a gente não fala do meu pai? Porque meu pai trabalhava, ficava o dia inteiro fora, então era minha mãe que estava com a gente. A minha mãe, ela... Fugiu o que eu ia falar. Aprendi com a minha mãe. Uma das qualidades que tu gostava Era uma dela. qualidade... que se eu chegasse da minha mãe desabafando, ai mãe, nossa, hoje Pita, meu Deus, ela tá chata, tá enjoada, tá não sei o quê. Sabe o que a minha mãe fazia? Calava. Ela não falava nem que sim, nem que não. Não aumentava mais nada, o problema. Só se a Maria chegasse nela e falasse, mãe, nossa, mãe Lúcia, hoje ela fez uma que Deus me livre. Nossa, ela tá não sei o que, sabe? Ela fez... Calada. Gente, olha, Nunca isso é acrescentou. muito precioso. Ela nunca chegou em mim e falou assim, Luciana, Maria falou que você tá assim, assado. Do mesmo jeito com a Maria. Sabedoria é uma coisa que eu admiro na minha mãe. Sempre eu falo isso com Pita, Nem né? puxou para um lado, nem para o Não, outro. Ela sempre, encerrava o não, assunto. encerrava o assunto. Você desabafou a sua angústia. Eu acho que por isso que a gente tem mania de Encerrou, desabafar, né? Oi? É por isso que a gente tem mania de desabafar, né? Então, como é o nome da Isso. sua mãe? Maria do Socorro. Um aprendizado da Dona Maria do Socorro, a mãe das meninas. Se seu filho chegou, né, compartilhando algo sobre o irmão, encerra. A Maria do Socorro, ela simplesmente encerrava a conversa. Não fazia nem careta, nem expressão nenhuma, só ouvia com atenção. Porque não dá intriga. Não vai aumentar. Ela não se posicionou, ela foi imparcial. Imparcial. E muitas vezes nós, como mães, você quer defender, compreender. Ah, mas ela fez isso por causa disso. Vamos tentar resolver o conflito aqui. E às vezes não é só uma raiva ali, vai passar. Devia ser. Sempre foi, sempre foi. Não entendi o que você disse? Assim, ela não tinha assim, a ação de querer tomar partido nem de um nem de outro. Mas é porque a gente não é um salvador da pátria. Mas ela ouvia, E às vezes né? a gente acaba, como mãe ou como um chefe de família, querer ser quem resolve os conflitos, E salvar muito- a pátria, né? E ela não E ela não posicionou limitava nada. a gente, ela nunca limitou a gente, por exemplo. Ela orientava, mas ela não punia a gente assim, não era, Luciana? Era. E, tipo assim, Luciana, na época, minha mãe é evangélica. E Luciana gostava de carnaval. Olha só, Totalmente diferente, né? oposto, né? Aí Luciana comprava um abadá, aí minha mãe sabia que ela ia, minha mãe não ia poder fazer só orar, né? Aí Luciana ia pro carnaval e minha mãe falou assim, era 7 dias, né? Aí Luciana vai, que hora você vem? Tá hora, tá tudo bem. Tá... Aí ela chegava e mãe não fechava a cara. Hora nenhuma, mãe não falava. Não me condenava porque eu fui no De carnaval. fazer caldinho pra ela e cuidar dela, no maior carinho do E mundo. perguntar como é que foi no Como é carnaval, que foi lá no Luciana, foi carnaval? tudo bem, Foi tudo e tudo tal. bem? Foi, mãe, foi tranquilo e tal. Aí tu vai que horas hoje? Tu vai mais cedo? Vai dormir até que hora? Mãe sempre foi desse jeito. Ai, E ela respeitava, quando ele tava dormindo, ela não queria Que acordar. incrível. E uma qualidade que a minha mãe tem também, sempre, a vida inteira, ela nunca gostou de acordar a gente. Até hoje, se eu estiver dormindo, ela não me acorda. Porque eu respeito o que ela fala. Se a pessoa tá dormindo, deixa ela. Sempre falava assim, não, deixa ela. Se a Maria tá dormindo, deixa ela. Sua mãe Meu pai não não era gostava. controladora. Meu pai né? não gostava que a gente dormia. Ele ficava, socorro, acorda as meninas. Tem que acordar esses meninos dormindo até 10 horas, 11 horas. Ela não Ela acordava. encerrava. Respeitava. Ai, meninas, vou falar uma coisa pra vocês. O meu final de ano vai ser diferente com essas histórias que vocês estão compartilhando. Mais uma vez, elas não são perfeitas. Não. Mas eu acho que Deus, ele coloca as preciosidades, né? Esse relacionamento é muito precioso. Essas informações que vocês estão trazendo pra gente, que eu tô compartilhando com vocês, são informações muito preciosas. Foram situações que vocês viveram que talvez causaram angústia, talvez
foi motivo de preocupação, mas que vocês superaram e que nós aqui, né, eu que sou ouvinte, você que está ouvindo, a gente também pode conseguir isso. E a gente vive assim, a mãe ensinou a gente também a viver com muita intensidade, né, Lúcia? Porque assim, a gente vai morrer um dia, né? Mas enquanto a gente estiver juntos, a gente tem que viver bem, igual meu pai. Meu pai, nós perdemos meu pai. Só que nós aproveitamos tanto dele, a gente tem tanto vídeo dele fazendo. Meu pai era muito alegre, meu pai tinha uma alegria exagerada. Ele era igual eu, não era, Lúcia? Ele era muito intenso, igual eu sou muito intensa, eu sou muito alegre, eu sou muito feliz. A minha fala assim, meu Deus, se eu estiver chorando de alguém fazer graça, já tô rindo. Já misturou lá passa rápido. Risada. E aí, o meu pai é muito assim, de muita alegria. E ele passava isso pra gente, né? E aí lá em casa a gente sempre faz um evento. Dia domingo é um evento. O almoço de domingo é um evento. Então não precisa ser final de ano, né? Não, todo domingo. E assim, o aniversário de alguém. Aí a gente fala, gente, é aniversário de Luciana. O que é que nós vamos fazer? Vamos assar uma carne, fazer um bolo. Tem que ter parabéns, tem que fazer dedicatória de amor. Meu pai, ele era assim. No último aniversário dele, antes dele morrer, a Luciana fez um bolo pra ele, surpresa. Aí ele fez um discurso lindo pra nossa família, não foi, Lúcia? Aí ele falou assim, eu quero compartilhar esse momento com as minhas filhas, com minha família, com esse tanto de gente que tem aqui, só tinha nós. Mas ele falou assim, como se tivesse uma multidão. Porque ele vivia muito intensamente, né? E assim, ele passou muito esse lado bom da vida pra gente aproveitar, muito. Aí tem esse lado do meu pai de entusiasmado. Meu pai era poeta, ele gostava de fazer poesia pra minha mãe. Romântico, no né? No meu aniversário ele fazia declaração de amor, né? Olha que gracinha, gente. Ele fazia declaração pra gente, ele escrevia poema pra gente no nosso esperava o aniversário. Natal, não, né? Não esperava o Natal. Não. Aí a gente, assim, minha irmã cozinha muito bem. A minha outra irmã depois de mim. Aí ela faz a comida, né? Sempre tem um dom pra cada pessoa lá em casa, né? Essa minha irmã que saiu com um dom abençoado de cozinhar, então ela não tem preguiça, é incrível, que ela faz o almoço de domingo sem ser por obrigação, porque a gente tem que fazer brigando, reclamando da vida, né? Não, ela não se sente. Os pratos que a gente gosta, galinha caipira que eu amo, ela faz, o peixe que o outro gosta, ela faz, o outro prato que o outro gosta, ela faz. E é assim lá em casa. Cada um consegue ver. E cada um quer servir o outro, né? Eu acho que o servir lá em casa é muito em evidência isso, né? E quando os agregados chegaram, né? Porque vocês vai chegando, sobrinho, vai casando. Chega os temperamentos diferentes, né? Aí a gente tem paciência, igual assim, às vezes tem coisa que faz, mas a gente não constrange eles. Por exemplo, uma situação que a gente não gostou na mesa. Todo mundo domingo vai ver um comentário, alguma coisa, um comportamento que não é do nosso, porque a gente não tem comportamentos assim de discutir. Não é dos princípios de vocês, né? Não. O princípio que rege a família de vocês. O que vocês fazem quando acontece de um agregado? Não, a gente olha só um para o outro e tipo assim, não vou fazer nada. Aí depois a gente fala uma com a outra, viu? Não foi legal, né? Pois é, mas por que faz isso? É esquisito, né? Porque a gente não tem isso, né? Aí se chega uma pessoa, por exemplo, que tem um tom mais áspero pra falar, aí a gente não acha legal. Aí a gente fala, aí a gente vai e conversa. Com a pessoa, não fica o burburinho fofocando ali, vamos colocar ele no escanteio. E a gente gosta, do meu jeito. É que a gente continua gosta gostando das pessoas, mesmo quando elas têm defeito, a gente gosta delas. Chega no momento oportuno, compartilha. A gente não cria ranço por uma Mágoa, pessoa, não tem mágoa. Porque a gente se desabafa. Eu acho que é isso que faz a gente não ter mágoa, né, Lúcia? E o que faz a gente também querer estar próxima, assim, a gente não tem amigas, de estar na casa de amiga, querer fazer um almoço na casa de amiga, não tem isso. Porque uma completa todo a mundo outra. ali. E tá todo mundo ali. E é tanto que eu não faço compromisso em outro lugar de domingo. Quem são suas amigas? Minhas irmãs. E lá em casa a gente gosta assim, se uma não vai poder ir, teve um evento. É muito chato domingo. É muito chato domingo. Quando por exemplo, alguém tem uma viagem. parente, uma viagem, uma comida na outra sogra. Aí a gente chega lá em casa e fala, não vai vir, mãe? Não. Parece que não. E aí o outro fica sofrendo? Sofre. O outro sofre A também. gente sofre demais. Quem sai, quando eu saio, que eu não posso estar com eles, eu sofro demais. Sofre também. A gente sofre muito. A gente não gosta de se desapregar, nós somos apregados. Gosta de ficar bem ali Eu falo que pertinho. foi o jeito que a minha mãe criou a E você gente. que é mais nova, né? Como é? Porque hoje as famílias são um pouco mais pequenas, você tá bem mais nova. Como é se adaptar a essa rotina de família um pouco mais tradicional, de viver todo mundo junto e não viajar muito, deixar eles pra lá? Eu convivo como se fosse irmã mais velha, porque eu não gosto disso. Você não gosta de viajar? Eu não gosto de viajar. Você pode dar aqui uma viagem Eu gosto pra ela de ficar pro da minha Caribe. família. Ela vai te falar, obrigada, eu não vou. Eu gosto de estar com a minha família. Ela gosta de ficar dentro de casa. Eu sou como se fosse irmã
de uma família tradicional bem antiga. Não gosto de sair de perto. Foi muito bem, os vínculos foram bem estabelecidos logo no início, né? Tanto que a gente tem dificuldade de decisões na vida, de tipo, se fosse pra mim morar em outra cidade, não moro. Não vou. É uma dificuldade que vocês morar têm. em outra casa, não quero, não vou. Eu tenho que fazer terapia, eu acho que E assim, pra eu desapegar. mas sabe o que é interessante, assim? Verdade. Mas sabe o que é interessante? É incrível o que vocês estão falando, porque assim, vocês vivem uma relação e vocês conseguiram alimentar esse relacionamento. Imagina pessoas que não têm uma família grande, né? Imagina um filho único, só 2 filhos. É possível ter relacionamento de família com pessoas que não são do próprio sangue. Mas nossas amigas, né, Lúcia, ela falava que queria ser filha da minha mãe. As amigas não iam para casa, nossa casa era muito humilde. Nós tínhamos uma casinha de 2 cômodos e não tinha nada, Nós nunca tivemos... nós não tivemos nada para oferecer para as pessoas, né, Lúcia? Um suco legal a gente não tinha. Era só a alegria de viver A turma, né? Aí as nossas amigas que tinham casa boa, tinha tudo bom, muito melhor do que a gente. Chegava lá em casa e falava assim, eu queria tanto ser filha da sua mãe. Porque a gente ria muito, né, Lúcia? E a gente era assim... E meu pai e minha mãe deixaram a gente ter uma infância feliz. A gente brincava muito, eles brincavam com a gente. Meu pai tomava banho de chuva com a gente, até nós grandona. Assim, a gente lá em casa foi assim... É um conto de fadas, mas tem dificuldades, né? Nós passamos pelo momento difícil. Mas assim, a gente passou por um momento difícil, com dificuldade, e com o tempo a gente foi trabalhando, foi ganhando dinheiro pra gente poder ter as coisas que a gente quer. E nada atrapalhou a nossa união. Tem gente que pergunta, vocês não brigam? Não. Por causa de dinheiro? Não. Não, porque o dinheiro ele não pode ser o dinheiro, ele uma sobe, coisa que vem para né? poder atrapalhar. Igual assim, se for para mim ter dinheiro, para me perder o amor delas, eu prefiro não ter, entendeu? E elas do mesmo jeito, que eu tenho certeza comigo, se falar assim, você quer 10 mil reais para você se afastar da Maria? Não, deixa lá. Tá bom aqui, né? O que fica desse relacionamento de vocês, assim, dentre todas as lições, mas o que você falou até em relação a vou ter que fazer terapia. Não é necessário fazer terapia se não causa dor, né? Talvez você não precise morar longe. Mas ela não precisa não, sabe por quê? Antes de a gente perder o nosso pai, a Luciana tinha muito medo da morte, de perder alguém lá em casa. Aí ela tinha a gente conversava muito sobre esse assunto, né, Lúcia? Aí ela falava assim, Peter, eu não consigo, se eu perder alguém lá de casa, eu vou entrar em desespero, eu vou morrer. Aí eu falei, Lúcia, não vai. Aí ela cuidava muito do meu pai, ela não queria que meu pai morresse, ela cuidava, levava ele em Goiânia, ela fazia tudo por ele. Se ela pudesse colocar ele numa caixinha de vidro pra ele nunca morrer, ela ia fazer isso. Só que a vida, eu falo pra ela, Lúcia, a vida chega uma hora que ela vai ter o fim, não tem jeito. E eu sou muito preparada para isso, né? Aí no dia que meu pai morreu, nós todo mundo focamos nela, porque todo mundo sabia dessa fragilidade dela. Porque ela é muito frágil nesse sofrimento, ela é muito assim... intensa, né? Apegada. Ela tem medo da perca. Assim, ela tinha desespero, só de pensar ela entrar em desespero. Aí nós focamos nela, todo mundo foi pra cima dela, todo mundo cuidou demais dela no velório do meu pai, todo mundo dava muita atenção pra ela, eu fiquei o tempo inteiro abraçada com ela, e ela assim, passa, eu acho que ela nem, tem coisas que ela nem lembra, né, Lúcia? Aí quando passou esse momento do velório da dor ali, aí nós vamos conversar com ela, eu fui explicar com ela que a dor, que ela faz parte, a gente vai ter que morrer, eu conversava com ela quase todo dia. Aí foi dissolvendo esse desespero. O desespero que era muito grande dela foi ficando normal, que é o normal, né? Ela conseguiu viver a experiência do luto, sentir a dor e ver que é possível passar por isso. Passar. Mas assim, eu acho uma compreensão mais clara. Mas eu acho que se ela nessa época, se fosse sozinha, assim, porque eu acho que sem um apoio familiar. Sem um apoio. Uma rede de apoio faz todo sentido. Faz. E você teve, seu filho é novinho, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Essa rede de apoio, essa família sua, ela só é para estar junto ou ela também é uma rede de apoio no cuidado, na educação do filho? Todo mundo. Todas as pessoas da minha família ajudam comigo, com o Felipe. O cuidado com ele. Do mesmo jeito que eu fui com eles, com os meus sobrinhos que eu cuidei, hoje eles cuidam do Felipe por mim. Olha só. Tipo, tia, eu quero levar o Felipe para lugar, quero levar o Felipe para cortar o cabelo. Eles querem fazer isso, mas não é eu que peço, eu que quero que eles fazem. Eles oferecem por amor. Aí o Lucas leva ele pro médico. Um dia o Luciano estava muito ocupado com a cliente, né, Lúcia? E o Felipe deu
Deu o quê? Alergia. Deu uma alergia. Aí o Lucas chegou lá, ficou desesperado. Aí pegou ele, já levou pro hospital. Lucas é o sobrinho. Sobrinho, Aí que levou eu pro cuidei. hospital, aí ligou lá no hospital, tia, já tô aqui, tô esperando o médico, já vai atender o Felipe. Ele disse, não, bem tranquila, não foi, Lúcia? Foi. E Luciana, por ela ser desesperada, que ela era desesperada mesmo. Aí ela falou, tá bem, mas aí tá assim. Aí o Lucas passou outras coisas, eu falei, Lúcia, como é que tu tá agoniada? Ela falou, não, eu tô tranquila, eu sei que ele tá lá cuidando e ele vai cuidar direitinho, eu tô tranquila. Eu falei, tu não quer parar de trabalhar? E ela falou, não, pode deixar, eu tô tranquila. Aí eu olhei pra ela tava tranquila, eu falei, então tá tranquila, né? E a maternidade que fez eu ficar mais calma, mais tranquila, foi depois do Felipe que eu melhorei. Começou a perceber, foi bom pra você. Uhum. As experiências, né, que vai Isso. trazendo essa Aí maturidade. ela queria ter o Felipe, ela falou, Pita, eu não consigo dormir que eu quero ter um filho. Olha só a conversa. E eu não tô nem conseguindo dormir, menina, porque se eu vir nessa vida e não tiver um filho, eu vou ficar Eu tinha frustrada. 38 anos. Aí eu falei, Lúcia, ela falou, eu não tô preparada pra casar ainda. Eu falei, Lúcia, vai ter esse neném logo. Sabe por quê? Porque é o teu sonho, então tem que correr atrás do Eu falei teu assim, se eu não sonho. engravidar esse ano, o ano que vem eu vou congelar meus óvulos, Mas porque não eu morro de congela, medo não. de eu tentar engravidar e eu não poder engravidar. Eu vou ser depressiva. Eu falei, não foi, Peter? Foi. Se eu não tiver um filho, eu vou ser depressiva, porque eu não vim nesse mundo pra mim não ser mãe. Eu quero ser mãe. E eu como queria conversar? Porque a Maria decidiu por não ser mãe, Foi, né? foi. As coisas foram acontecendo e no filho falou, não vai ser o que eu quero. E você conversar sobre isso com Uma pessoa esse que- tom, com a pessoa que tomou uma decisão diferente. Que isso, hein? Então, aí ela falou assim, Lúcia, se eu fosse tu, então já que tu quer engravidar, se eu fosse tu, engravidava logo. Tenta. Ai, Pito, mas eu não quero casar. 16 anos namorando, né? Apego na família. Ela não né? quer se apegar na Apego. família. Como morar em outra casa, outro lugar. Não queria. Eu sofria com isso, de ter que largar a minha mãe e o meu pai e ter que morar em outra casa. Olha que apego. É difícil. Sim, de sim. terapia. E você conseguiu? Não casei até hoje, que eu achei que eu podia falar quando o Felipe tivesse até uns 2 anos, né? O que acontece? Aí eu falei, Pita, eu não sei. Você conversou? Engravida. Eu falei, ai, Pita, eu acho que não. Então, mesmo Eu acho que sendo eu vou uma família congelar. cristã, você conseguiu Eu consegui sentir a quebrar. dor dela, né? E aconselhar, não. E assim, eu não tive filho quando eu era mais nova, porque eu sabia que na lei de Deus a gente tem que casar pra ter filho. Isso é o que você aprendeu. O que eu aprendi. Né? Aham. Só que eu vi que eu tava ficando velha e eu fui trabalhando isso dentro de mim. Eu falei, eu não vou. A minha prioridade agora não é casar. Eu quero ter filho. Aí eu cheguei na Maria e falei, Pita, eu tô assim, assado, tô com medo de não poder engravidar. Ela falou, Lúcia, então tenta. Aí eu pensei com isso, será, meu Deus, será que eu tento, né? Não casei, Olha né? só. Que incrível. E assim, você quebrar um preconceito. Isso. Aí eu tive ela engravidou. Aí quando eu Lúcia. engravidei, aí eu tentei engravidar, eu sabia que eu tava no dia festa, tudo certinho, engravidei. Aí uma semana eu já sabia que eu tava grávida, não fiz exame nem nada. Cheguei na Maria com uma semana. Falei, Pita, tô Deixa eu te grávida. contar. Não, deixa eu te contar uma coisa. Eu falei, deixa eu te falar um negócio. Ela falou o quê? Só que eu Não, contei eu pra ela falei, chorando, eu tava chorando. Já tava emocionada, Não, tava eu Não, grávida. eu tava chorando, era de desespero, de... E agora? Era o que eu Só queria demais. e agora, que eu né? vou fazer? Aí eu falei assim, Pita, eu tenho um negócio pra te eu tenho um falar. negócio pra te falar. Ela falou, tá grávida. Eu falei, ué, menina, como é que tu sabe? Né? Aí ela falou assim, ué, não era o que tu queria? Eu falei, ai, Pita, era, mas eu vou ter que Desse jeito. casar, mulher. Vou ter que casar. Uai, Lúcia, onde é que tá escrito que tu vai ter que casar? Tu não queria ter filho e tudo, por que tu não se organiza e tal, engravida, depois tem o filho, e depois tu precisa desse negócio lá na frente, se tu vai casar ou não, né? Falei, meu Deus, e eu desesperada, com aquela angústia, aquele trem que tinha que casar, né? Ela falou, não quero sair de Eu perto de falei, mãe. ai, eu não dou conta de sair daqui de casa, perto da minha mãe. E aí ela falou, ué, Lúcia, tenta dessa forma, conversa com o Renato, vê se dá certo, né? Eu falei, eu vou tentar. E aí fui, mas no momento me deu uma angústia muito grande, aquele momento eu sofri da decisão. E ela me acalmou e eu não chorei mais, chorei nesse dia do desespero. Ficou confiante, Fiquei né? confiante. Aí foi curtir. E fui curtir a gravidez, melhor gravidez do mundo, muito bem, tive o Felipe. E lá em casa toda... eu falei, Pita, não vamos falar pra ninguém, eu quero esperar até os 3 meses, porque vai que eu vou perder, né? É comum, né? É mãe muito comum. velha, mãe toda. Mãe velha, 38 anos, né? Aí eu falei, vou chamar, fazer uma reunião para todo mundo, vou falar que eu tô grávida. E aí chamei a minha mãe, minhas outras 2 irmãs, né?
Falei, gente, eu tenho uma novidade pra mim falar pra vocês, eu quero falar pra vocês que eu tô grávida. A minha mãe olhou assim, é mesmo, Luciana? Eu falei, é. Aí a minha outra irmã, que é cristã, né, falou assim, tá, Luci, aí tu vai casar? Eu falei, não vou casar. Como não vai casar? Não vou casar. Agora não. E a minha mãe, ué, mas se ela não quer casar, então deixa, Bethânia. Tranquilo. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Não teve. Todo mundo conseguiu expor o que eu concordo, o que eu não minha mãe falou concordo. assim, E tá ué, tudo Luciana, bem. se era o teu sonho ser mãe, Resolve. tá ótimo. E todo mundo. Então minha gestação não foi frustrante de eu não ter casado. Foi uma gestação que eu queria. Meu sonho era ter filho, tenho meu filho e tô feliz. E no dia do parto dela, minha irmã foi lá o tempo inteiro cuidando dela. E ela conversando, e minha irmã querendo que ela ficasse calada, pra toda feliz E eu demais. sempre fui bem cuidada, sempre, por todo mundo. Meninas, a gente consegue analisar realmente, foi o que eu imaginei, que tem situações que causam angústia, que causam incômodo, tem. mas que é possível resolver. Se tem um problema, a gente, quem está vivendo o problema é quem tem a resolução do problema. É eu que eu posso pedir ajuda, é eu que posso sentar e analisar, pedir profissional de saúde para cuidar. Se tem um problema, se você tem um problema, você é a resolução para esse problema, você é a pessoa certa para resolver esse problema. E vocês têm uma família grande e vocês, isso é um problema, né? Com pouco recurso financeiro. E vocês conseguiram, né? Você e os seus pais conseguiram encontrar uma estratégia de ser feliz, de ser atraente. Não era o dinheiro, era o bom relacionamento. E porque nós nunca vivemos com vitimismo, né, Lúcia? Igual assim, às vezes a gente não tinha nem o que comer direito. Mas a gente saiu por aí morrendo, eu tô morrendo de fome, pra todo mundo saber. Mãe nunca gostou disso, não lembra, Lúcia? Tipo assim, se alguém perguntar pra você, está tudo bem. A gente tranquilo. A gente podia não estar tão bem, não estar assim tão... Tava assim meio... Vai sair, vamos sair desse problema. Vamos sair desse problema, né? E, tipo assim, mas não queria que a gente passasse aquela impressão de coitadinho, né? Gente, até nisso ela pensava, né, Lúcia? Mas isso é bom. Assim, tipo, ela queria o que nós somos hoje mesmo, de ser forte, resistente, essa é a palavra certa. Resistir às situações, às poucas, a situação financeira que era muito pouca, né? Então nós somos bem... eu quero ouvir de vocês, de você, Maria, qual que é o recado que você deixa para as famílias, eu vou dizer para os relacionamentos entre irmãos, o que você deixa de informação, de recado para os meus seguidores? Muita coisa boa, gente. Primeira coisa, curtir a família é a coisa mais maravilhosa. Assim, é muito precioso a gente curtir a família. Porque às vezes você dá tanto valor em pessoas lá fora, assim, que você tem pessoas na sua família que você pode cuidar muito bem. E o cuidado, é o cuidado mesmo. Assim, a gente aprendeu, nós recebemos cuidado da minha mãe, fomos recebendo e passando uns para os outros, né? E esse cuidado, o perdão, o respeito. E assim, a gente se perdoa muito facilmente, porque às vezes magoar a gente vai magoar. Não tem como você viver uma vida sem magoar uma pessoa. Né? Mas não ficar ressentido, uma perdoar e a outra receber o perdão de coração. E o amor, né? É muito bom. E assim, curtir. Mas é bom demais se curtir. Igual eu falo assim, nossa, é bom demais. A gente ama se curtir. A gente se curte, eu acho que quando ela tá linda, eu falo que ela tá linda mesmo. Eu sou bem exagerada, né, Luciana? Tá bonita. Menina, você tá linda demais, Luciana. E você, Luciana? Eu falo que entre família a gente tem que ter respeito, compreensão e amor. Respeito, compreensão e amor. E para o pessoal que está aqui, quando a gente conta uma história, não significa que você tem que viver a mesma experiência da Maria, da Luciana, da família da Dona Maria de Socorro, né? Não significa. A gente tira lições importantes para a nossa vida. Nós temos lição de não guardar ressentimento, de resolução de conflitos, de bons conselhos. Caramba, tem tanta coisa boa que a gente aprendeu aqui e você vai aplicar para a sua vida, para o ambiente onde você está. Imagina que você tem uma família grande ou talvez você tenha uma família bem pequena, mas tem amigos. Você pode aplicar os princípios que elas aplicaram na sua vida. E 2022, dezembro, é um ótimo momento para você dar uma olhadinha nessa história. Senta, anota o que você vai praticar com a sua família
com o ambiente que é família para você. E muito bom vocês estarem aqui comigo novamente. E meninas, vocês foram incríveis. Eu sei que foi tão difícil para nós encaixar o dia certo. Né? E quando a Maria viu que não ia dar, ela falou, não, mas vai dar, vai ter uma saída. Tem que ter um jeito, né? E o Edu foi super receptivo. Eu acho que tudo cooperou para que essa história fosse compartilhada. É verdade. Estou muito, muito feliz. Eu também fico muito feliz da gente poder estar dividindo essa nossa história, né? Não foi fácil estar aqui, mas foi bom. Mas uma foi bom. cuidando da outra, né? É. A gente tá uma cuidando da outra. Muito bom, gente. É verdade. Pronto, né? Finalizamos. Nem foi Bem difícil difícil. assim. Não, é difícil